origem das coisas de hoje reverencia o soberano café. O grão é um patrimônio brasileiro, faz parte da nossa cultura e é fundamental para a economia. E não é exagero nenhum dizer que o Brasil foi forjado ao sabor do café. Desde o início do manejo por aqui, no século XVIII, até os dias atuais, diversas atividades são desenvolvidas em torno da cultura, do plantio à xícara, da torrefação à exportação. Sinta-se à vontade, tome um cafezinho com a gente e aproveite o programa. Eu sou Romualdo de Souza, estou há 20 anos como Coffee Hunter. Coffee Hunter é um caçador de café. É um cara que pega o carro aqui em Brasília, vai aqui na Chapada ou na região do Cerrado de Minas Gerais buscar café. Então chega na fazenda, seleciona os grãos, participa da torra, experimenta se o grão é mais doce, menos doce, mais ácido, menos ácido, dependendo da encomenda. Então eu escolho aquele café e trago para cá. Então no século VIII, tinha um pastor que ele estava tomando conta das cabras e ele se deu conta que as cabras dele ficavam mais elétricas toda vez que elas comiam um frutinho vermelho. Conta a lenda que o pastor Caldi, então vendo as suas cabras ficarem um tanto quanto elétricas, ligadas, antenadas, ele fez o seguinte: levou aquele fruto vermelho para um amigo que era um monge, fez o que a gente conhece como macerar. Deu uma socada naqueles frutos e aí o que aconteceu? Ele sentiu que estava bebendo uma bebida muito diferente. Não tinha nada, absolutamente nada que ele conhecesse. E foi aí que, do ponto de vista da lenda do pastor Caldi, que a gente passou a conhecer o café lá pelo século VIII. Olá, sou Gelma Franco, 52 anos, formação publicitária, profissão especialista em cafés por paixão. Na verdade, o interesse veio por descobrir fora do meu país que no meu país tinha cafés incríveis. Então eu estava numa viagem na Bélgica, em Bruxelas, e entrei numa cafeteria, chocolateria para me aquecer, porque estava muito frio, e aí eu descobri que existia cafés incríveis e que um deles que eu tomei era do meu país, sendo que aqui no meu país eu nunca tinha bebido um café assim. No primeiro momento, eu fiquei curiosa como consumidora. O primeiro momento, eu falei, uau, se tem no meu país, onde está? E eu voltei para o Brasil, já morava em São Paulo e fui pesquisar, fui procurar onde eu encontraria uma casa de cafés que tivesse um café tão bom quanto aquele que eu experimentei lá. E foi uma pesquisa de vários meses. Como eu não encontrei, veio um insight de fazer o seguinte: se a gente é o maior produtor de café, o Brasil, e se eu sei que esses cafés existem aqui e não tem um lugar como aquele para eu beber, então eu vou criar. Eu sempre tive um tino empresarial e empreendedor muito grande. E eu tinha uma agência de comunicação. E coincidentemente, nessa agência, entrou um cliente interessado que eu cuidasse de um evento que ia acontecer em São Paulo, falando exatamente de cafés especiais. Então, tudo meio que convergiu para que eu fosse para essa área. Eu fui conhecer fazendas, eu fui conhecer produtores, eu fui entender o que era esse universo. E era um momento muito complexo no Brasil. A gente está falando de mais de 20 anos atrás. Não se falava em cafés especiais e as pessoas nem sabiam. Só que já existia um pequeno grupo de produtores que já faziam cafés excelentes, só que eles só exportavam. E o ano era 2002, o Brasil passando por uma mudança econômica, política,
e eles exportavam, e exatamente nesse momento, com uma crise, com o dólar mais alto, com uma crise econômica, eles pararam de exportar e esse café estava parado aqui. E aí foi uma oportunidade, não só de conhecer, como foi o primeiro evento para divulgar cafés especiais para o Brasil aqui em São Paulo. Era 20 de fevereiro de 1727, quando o Brasil tinha um conflito de território entre a Guiana Francesa e a região que hoje é o Amapá. O Brasil chamava aquela região de Grão-Pará. Então o governo do Grão-Pará, que pegava um trecho do Maranhão, do Pará e uma parte do que hoje é Tocantins, e mandou um dos seus sargentos resolver aquele conflito. O nome do sargento era Francisco Melo Palheta. Bonito, 1,82 m, garboso, montou-se num cavalo, saiu do Pará e foi até a Guiana Francesa. Chegando na Guiana Francesa, conversou com o governador, que tinha ordens de Paris para, primeiro, negar que houvesse algum café por lá, não compartilhar o vinho francês que estava na casa do governador, mas conversa vai, conversa vem. O nosso alferes era, além de bonito, muito cheio de lorotas, acabou se convencendo de que o governador não cederia nem com relação ao território, nem para ele conhecer aquelas mudas de café que estavam ali no jardim da casa do governador. À noite, o governador deu uma cochilada, ele encontrou-se com a mulher do governador, tomaram vinhos. No dia seguinte, antes de partir de volta para o Brasil, a mulher do governador mandou levar mudas de pés de café, alguns frutos verdes, e foi depois de uma noite de amor com a mulher do governador que o alferes Francisco de Melo Palheta trouxe da Guiana Francesa mudas de pés de café, o nosso café arábica que a gente conhece até hoje. O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo. Depois do Brasil tem a Colômbia, tem também países da América Central. Por exemplo, se você chegar hoje na América Central, na maioria dos países da América Central, eles estão fazendo seleção de grãos justamente para exportação. Mas o Vietnã também é um grande produtor de grãos. A diferença é que o Brasil produz a maioria dos seus grãos arábica e no Vietnã é um outro tipo de café, é o chamado café Conilon. Que aqui no Brasil também você encontra Conilon, ali no estado do Espírito Santo e no norte do país, em Rondônia, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas, falando de produção, o Brasil é o maior produtor de grãos do mundo. Acontece que uma coisa é produzir café em quantidade elevada como a gente produz. Outra coisa é selecionar essa quantidade de café para ter o que a gente chama de café de qualidade. Aí já é outra história. Primeiro momento, eu fiquei quase um ano inteiro, não só pesquisando, como conhecendo mais do produto, conhecendo a matéria-prima, verificando o mercado. Uma coisa eu tinha certeza, isso as pesquisas já mostravam, tá? O Brasil era grande bebedor de café. Aliás, nós já éramos o segundo maior consumidor da bebida. O problema é, a gente não conhecia café de qualidade, a gente tomava por beber. A gente não entendia ainda que podia existir cafés excelentes. E aí foi que deu o tino mesmo de eu conseguir, não só produtor, buscar espaço para fazer a primeira loja, desenvolver marca. Eu criei a marca e registrei quase um ano antes de abrir a primeira loja. A maioria do empreendedor, primeiro ele abre para depois ele sair registrando, né? Fazendo, eu preciso registrar, marcar a marca, o logo. Não. A gente fez um manual de identidade visual quase um ano antes da primeira loja.
Isso assim, já era. Eu sempre falo para quem quer empreender, pense muito antes. Sonha, 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 mas planeja, executa, testa, testa de novo, pensa nas dificuldades, mas se precaver. Tem que ter o cuidado de você já registrar uma marca, construir um conceito. Então foi muito bem pensado isso, exatamente porque eu queria que fosse algo perene. Eu não queria que fosse uma modinha ou que fosse algo de consumo muito rápido. Eu sabia que eu tinha excelentes produtores, eu tinha um mercado para ser descoberto. Lógico que eu ainda não tinha essa demanda estava adormecida, as pessoas não tinham noção, mas eu tinha certeza que esse público estava aqui, ele precisava me encontrar e eu encontrar eles. Então, barista é a profissão, é o nome italiano que significa a pessoa que é habilitada a te entregar um café perfeito. Essa é a profissão. Às vezes as pessoas acham que tem a ver com sommelier. O sommelier para o vinho é o barista, é a mesma coisa do barista no café. Não, o barista é mais do que isso. O sommelier, você está num restaurante, pega um cardápio, ele tem o poder e o conhecimento de te indicar um vinho que harmonize com o prato que você escolheu. Mas ele não tem o poder de influenciar na bebida. O barista tem. O barista ele tem vários elementos e várias variáveis que, se ele erra ou altera uma receita, ele te entrega outra bebida. Então isso é incrível. Precisa não só estudar, né, para ser um especialista em cafés, como também gostar do produto e ter esse conhecimento. Qual é o seu momento? Qual é o momento do cliente? Que tipo de café ele quer beber? Não é simplesmente só entregar ou falar, aponta para uma carta e escolhe aqui. Não. É se identificar com o cliente e pensar também o que ele gostaria de tomar. E dar a chance dele de te contar, né? Então, toda a minha percepção de produto também tem a ver com as intensidades dos cafés. Eu sou mestre de torra, eu torro os cafés, a gente experimenta essas intensidades. Ao criar os meus perfis de cafés, mais intenso, mais suave, mais equilibrados, mais cítricos. Para chegar à qualidade, o Brasil ainda tem que trabalhar muito, tem que melhorar muito, não apenas a sua produção, mas a sua seleção. Porque para o produtor, em geral, é mais fácil, é mais prático ele produzir em grandes quantidades, jogar tudo aquilo no container e vender para o exterior. Porque aí ele bota no container, logo depois o dinheiro está no caixa sem muito atropelo. O café de qualidade requer seleção de grãos, escolha de terreno, a forma como o café vai ser colhido, o jeito como o café é torrado até chegar à xícara. Portanto, do pé à xícara, se for um café especial, o processo é muito lento. Lento, demorado e custoso. Por isso que a gente diz, vamos falar no mercado comum. No mercado comum, 1 quilo de café custa aí em torno de R$20, R$25, o chamado café do dia a dia, para não dar nome aos bois. Mas um café especial, ele custa no mínimo R$100 e a gente está falando de café com uma pontuação acima de 8. De 8 por diante é o que a gente considera de café especial. Por isso que é esse processo todo. Quando você chega numa fazenda e aí encontra o fazendeiro produzindo grãos sem seleção e o filho vem lá e diz, pô papai, vamos produzir um grão de qualidade. Aí papai joga as contas e os boletos em cima da mesa, aí o filho recua. É realmente um processo longo e com relação à quantidade, o Brasil produz muitos cafés, mas café não muito selecionados.
lá no início dos anos de 1800, na Bolsa de Mercadoria da Holanda, havia conflitos porque tinha muita gente tentando impedir a chegada do grão àquela bolsa, com receio exatamente de que ele pudesse furar o chamado boom do chá. Então, quando você chega hoje em Amsterdã, a gente encontra diferentes cafeterias com diferentes grãos de todo o mundo. E naquela época, lá nos anos de 1800, a Bolsa de Mercadorias de Amsterdã também já trabalhava com essa variedade imensa de grãos, que vinham sobretudo da África. Aí chegavam na Europa, mas não conseguiam furar o bloqueio, que era o bloqueio imposto pelos produtores de chá, sobretudo os indianos. Então, a gente pode dizer assim, essa bolsa hoje está bem mais aberta para os grãos. E os grãos, quando eu digo os grãos do Brasil, os grãos do Vietnã, os grãos da Colômbia e os grãos africanos. Porque os outros países, inclusive na América Central, eles produzem uma boa quantidade de café. Mas a preocupação da América Central é, sobretudo, com o grão selecionado, o grão especial. Tem até uma história que é a seguinte, e essa é de fato uma história. Quando Bob Marley estava no auge de sua carreira, ele chamou um dos seus filhos, o Zig, e disse, olha, eu gostaria muito que você continuasse o meu legado, levando o reggae para todo o planeta. Mas não esqueça que nós temos aqui na Jamaica grandes quantidades de pequenas cooperativas, e essas pequenas cooperativas não vão nunca conseguir furar o bloqueio nem dos cafés brasileiros, nem dos cafés da América Central. Então, a gente tem que criar um forte esquema para proteger o nosso grão. E hoje, se você chegar em qualquer mercado do mundo e pedir o Blue Mountain, ou Montanha Azul, esse é um dos cafés mais bem selecionados do mundo, porque é produzido ali na região da Jamaica, porque é um grão selecionado e porque, especialmente, eles levam em consideração o fato de as pequenas cooperativas servirem aquele café, que aí você sabe exatamente como ele é selecionado, como ele chega às cooperativas, e essa é uma qualidade especial num café. De janeiro de 2003. Foi o dia que eu inaugurei a primeira boutique de cafés especiais do Brasil. Não é uma cafeteria, nunca foi. Sempre foi boutique. E as pessoas já achavam estranho e era muita novidade. Você imagina você falar de cafés especiais, falar de café orgânico, falar de uma profissão nova há 20 anos atrás. Então, a primeira foi de janeiro, 13 de janeiro de 2003, e hoje, 20 anos depois, nós estamos indo para a 6ª unidade. Temos a loja Conceito, onde tem treinamentos, a torrefação, a escola do café, e temos mais 5 unidades em São Paulo. Quando você fala em boutique, o que você entende? Que é algo exclusivo, que é algo único. Então, desde a concepção da marca, da clave de sol, do logo, eu sempre pensei que um barista é um grande maestro que rege aromas e sabores de um café. E é isso que eu sempre quis entregar, porque eu não vendo um produto em si, a gente vende experience. Cada vez mais você tem que entregar valor. Então uma boutique é algo exclusivo, algo premium. E sempre a gente se posicionou dessa forma. Eu costumo falar em palestras e aconselhamento para pessoas que querem empreender, que é o seguinte, tem um sonho? Tem, mas planeja e você tem que ter propósitos. Para que você está fazendo isso? Qual a finalidade? Tem várias finalidades. Às vezes a finalidade da pessoa é só ganhar dinheiro, mas às vezes ela tem a finalidade de gastar o tempo dela, a energia dela, e fazer tão bem feito e desenvolver produtos e pessoas e o conceito, que depois disso tudo gera um valor agregado tão grande
que aí ela consegue criar o quê? Nicho de mercado e outro mercado surgiu. Então, a minha ideia de 20 anos atrás ajudou e contribuiu muito para trazer um novo mercado para o Brasil chamado cafés especiais. Eu gosto muito de música, gosto muito de instrumentos, de música em geral. Então, toda a minha percepção de produto também tem a ver com as intensidades dos cafés. Eu sou mestre de torra, eu torro os cafés, a gente experimenta essas intensidades. Ao criar os meus perfis de cafés, mais intenso, mais suave, mais equilibrados, mais cítricos, eu fui buscando na música o que pudesse encaixar e eles formassem em si uma grande sinfonia. Se você me perguntar assim, qual é a data mais importante do café no Brasil, é 25 de maio. Sabe por quê? Porque o processo todo de plantar até ver as primeiras flores é um processo em que você vai se envolvendo com aquele café. E no dia 25 de maio é quando o produtor diz, pronto, vamos começar a colher. Então é o dia da colheita, que aí você sente que o fruto está chegando às suas mãos. Então, 25 de maio é o Dia Nacional do Café. Tem o Dia Internacional do Café, mas eu prefiro ficar com o Dia Nacional porque, como maior produtor de grãos, a gente celebra exatamente na data em que a gente está colhendo o café. No Brasil, a gente encontra, por exemplo, o café arábica, que foi o primeiro grão que chegou trazido pelo alferes Francisco Melo Palheita lá em 1727, e depois, no início dos anos de 1800, chegou o chamado café Conilon. Então tem essas duas especificidades de café. No caso do café arábica, você encontra pelo menos 25 variedades. E vou dar alguns exemplos. Bourbon vermelho é uma variedade que você encontra, sobretudo aqui no Cerrado de Minas Gerais. Bourbon amarelo você encontra no sul de Minas, na região da Mantiqueira, ali em São Paulo, na região da Matas de Minas, que fica no Espírito Santo, ou então ali na Chapada Diamantina, na Bahia. Tem uma curiosidade que chama-se arábica típica. Arábica típica você só encontra na região de Taquaritinga do Norte, no agreste de Pernambuco, que é onde estão as plantações mais antigas do Brasil. Então tem uma variedade muito grande. Eu acho que eu estou deixando um grande legado. Um legado para o setor de cafés, onde a gente conseguiu transformar um commodity que ninguém dava nada, que era simplesmente uma mercadoria, em algo de muito valor. E fazer as pessoas se apaixonarem também por isso. Então eu acho que isso que eu sinto é uma grande realização pessoal, mas também bem claro que isso tem um propósito muito maior, que é o quê? Ligar pessoas. Eu sempre acho que nada disso faz sentido se não for gente encantando gente.